Muito bem, são 9h58 na Liderança FM, 9h58. Eu já estou com o programa dela no ar, ao vivo, a partir de agora, com a minha querida Rosa, que hoje está transbordando alegria, toda linda, maravilhosa, acabou de chegar do salão, né? Tá com cabelo lindo. Ei, Rosa! Primeiramente, bom dia, né, Rosa? Tudo bem? Bom dia, Darley. Darley, a Marli que arrumou meu cabelo falou que você ia falar isso no ar. Valeu, Marli. Ficou muito bacana, viu, Marli? Trabalho muito bom. Parabéns aí. É, Marli, ótimo. Então, bom dia, né? Bom dia. Ô, Rosa, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é o orgulho de ser brasileiro. Apesar de tudo que está acontecendo aí no Brasil nos últimos dias, o processo do impeachment, né? Essa roubalheira danada, processos, lava-jato e também essas datas comemorativas dos últimos dias. E também vamos falar sobre autoestima, não é verdade? Autoestima do brasileiro, verdade, né, autoestima do brasileiro. É sim. Vamos saber se o brasileiro, como é que tá a autoestima do brasileiro a partir de agora, Rosa. Pois é, Darley, né? Primeiro, bom dia, né, amigas e amigos da nossa Rádio Liderança. Pra você também, né, Darley, apesar de eu já tê-lo visto. E é um momento oportuno, como você falou, né, para isso. Porque pra você ver, anteontem, dia 19, foi o dia do índio, que são os verdadeiros donos dessa terra. Ontem, o dia de Tiradentes, né, um homem que morreu defendendo também esse lugar. Né? Hoje, aniversário da nossa pátria, como você, né? Isso, dia 22. 22. Então, assim, e também eu acho que pelo momento do estresse político e econômico que nós estamos vivendo, momento oportuno para a gente reforçar e analisar essa nossa relação com o nosso país, você não acha? Acho sim. Ô, Rosa, e tem uma coisa que é muito interessante, eu acho, às vezes a gente faz as brincadeiras com o pessoal de casa e tal. Você sabia que muitas das vezes você pergunta os brasileiros quem foi que descobriu o Brasil e alguns não sabem ainda, né? Você acredita nisso? Não sabem, depois de 500 e tantos anos, não é? Você vê, porque mais de 500 anos. E você vê, brasileiro, a gente valoriza muito pouco as nossas datas comemorativas, né? Isso, verdade. Mas quem valoriza é só as escolas, com as crianças. Dia 19 eu vi um monte de criança com o cabelinho, com as penas do índio. Falando nisso, eu vou mandar um abraço especial para a tribo dos Cachixós, que é lá no município de Martinho Campos. Os Cachixós, teve uma época, Darley, que o IBGE não, o coisa me pagava para eu atendê-los. Eu atendia os cachixós aqui no meu consultório. Eles traziam cachixós na época. A FUNAI me pagava, a FUNAI, isso mesmo. Então, assim, era a época que o Kleber, que tomava conta dos cachixós, e eu que atendia a tribo toda. Aí depois eles conseguiram um psicólogo para ir direto lá na tribo, lá no Capão do Zezinho. Capão Zezinho, município de Martinho Campos, na beira do rio. Dos Cachixós das Gerais, né? Um povo muito bom, eu gosto muito de todos eles. Um abraço para todos. Eu te interrompi, né? Você finalizou lá, mas eu te interrompi. Bom, se você acha em relação àquela frase que você estava falando agora, eu também acho. Mas qual é a nossa relação com o nosso país? Como analisar essa nossa relação com o nosso país? Pois é, Darley. Primeiro, eu acho que é bom a gente pensar, né, que a maioria de nós brasileiros, nós temos a péssima mania de falar que o mundo todo presta, menos o Brasil. Né? Isso já virou um vício. Muitos nós estamos viciados em falar mal do nosso país, da cidade onde a gente mora, e não só do país, como eu estou falando, da cidade onde a gente mora, da própria família da gente e até de nós mesmos. Quanto de nós depreciamos a nós mesmos, falando mal da gente mesmo. Então essa mania, eu falo que é um reforço e tanto para enfraquecer a nossa autoestima. Por isso que hoje, né, o tema de falar do orgulho de ser brasileiro e a relação disso com a nossa autoestima, eu acho que é muito oportuno, porque nós já criamos a mania de falar mal de tudo que é nosso. Né? Parece que nós não sabemos, Darley, que tudo no mundo tem pontos negativos e positivos. A verdade é que muitos de nós brasileiros, nós focamos nos negativos. Nas cidades pequenas como Abaeté, isso é muito visível. Muitas pessoas falam mal da nossa cidade, né, das cidades pequenas, como se elas fossem o pior lugar do mundo. Não valorizamos aquilo que é nosso, como eu falei, né? E como eu disse no programa da semana passada, quando eu falei da inveja, quando nós dois estávamos discutindo aqui a questão da inveja, né? Para nós, infelizmente, para nós que temos uma autoestima mais debilitada, a grama do vizinho, ela é sempre mais verde que a nossa, não é? Como eu falei, é como nos filmes americanos. Eu falo que um exemplo são os filmes americanos.
todos eles têm a valorização do símbolo dos Estados Unidos. Tem, sim. Tem sempre uma bandeira deles presente nos filmes. Eles valorizam a Estátua da Liberdade, que para eles é o maior monumento do país. Já, né, eu falo assim, eu já nem conto quantos filmes que ela aparece. Já no Brasil, cadê a nossa bandeira nos filmes? Dificilmente a gente vê a bandeira do Brasil nos filmes. Raramente eu vejo o Cristo Redentor na televisão. Não, então, assim, a gente não valoriza o que é nosso. Quem valoriza mais é justamente os outros filmes estranheiros que vêm fazer filmagens no Rio de Janeiro. Que vêm fazer filmagem no Rio, na Amazonas. E aí põe a imagem do Cristo, mas nós mesmos, nós não valorizamos os nossos monumentos, não. Ô, Rosa, mas tem muita coisa ruim no Brasil, né? Tem, Dari, como em todo lugar, né? Não é só no Brasil. Todo lugar tem coisas, como eu falei, ruins e coisas boas, né? Mas também tem muita coisa boa no Brasil. Né? E não é só o clima ou as florestas, não, viu? Porque quando fala em coisa boa no Brasil, geralmente as pessoas pensam só no clima e na floresta, né? Praias bonitas, né? Você sabia, Dali, que o Brasil, ele é um exemplo mundial no combate à AIDS e às doenças sexualmente transmissíveis? Ele é o país de maior sucesso nessa área no mundo. Né? Você sabia que, com relação às empresas, o Brasil possui o maior número de certificado de qualidade entre os países em desenvolvimento? Nós somos o país mais empreendedor do mundo. Meus alunos sabem disso nas aulas que eu dou para eles. Nós somos o país mais empreendedor do mundo. E na política, apesar de toda a montanha de problemas que nós temos, o Congresso finalmente, Dália, ele está punindo os seus próprios membros. Né? E a justiça, de forma maciça, ela está julgando todos os poderosos como elas julgam a nós que somos pessoas comuns. Né? Nós somos um povo otimista, que faz piada da própria desgraça, né? Do próprio sofrimento. Assim, o Brasil é um país abençoado realmente. Eu sempre falo isso com as pessoas. Né? Nós temos todos abençoado os tipos... por Deus e bonito por natureza? Mas que beleza. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Falou tudo, né? É a música de Jorge Benjó, né? Do Jorge Benjó. Então, assim, todos os tipos de clima nós temos no país. Nós aceitamos todas as religiões como irmãos. Né? Nós não matamos por isso, como se mata no Oriente Médio, quando a pessoa é de uma outra religião, que o outro não concorda. Não tem isso. Né? Nós precisamos nos valorizar mais, Dália. É isso que nós precisamos. Precisamos sim nos valorizar mais, Rosa, porque quase sempre nós desfazemos o que é o nosso. Bom, eu penso assim, muita gente desfaz o que é nosso. E você não pensa errado, não, Darley. É uma grande verdade, né? É ruim a gente admitir isso. É verdade. Mas nós temos aquela cultura de vangloriar os outros países, como eu falei, e desfazer do nosso. Vangloriar outra cidade, né? Nós elogiamos outra cidade, desfazemos da nossa própria cidade. Elogiamos o filho dos outros, Darley, e falamos mal dos nossos. Né? Nós reclamamos da corrupção, mas quando essa está sendo combatida, nós tentamos denegrir e desqualificar quem teve a coragem de enfrentá-la. Né? Quando nós não sabemos votar, nós escolhemos errado quem nos representa, culpamos a todo mundo por isso e menos a nós mesmos. Mas se nós brasileiros, nós realmente tivéssemos orgulho, né, o país, ele não estaria onde está, com certeza. É difícil de você ouvir da boca de um brasileiro e admitir que ele votou errado em um político, né? É difícil. Geralmente a pessoa fala que a culpa é sempre do outro. Eu não sabia que fulano ia ser assim. Eu fui induzido. Fulano que fez eu. Geralmente dificilmente a gente assume a nossa culpa mesmo, né? Muitas pessoas são assim. Claro que a maioria não é assim, mas muitas pessoas ainda são. Então, assim, não adianta a gente manifestar se os mesmos que vão para a rua manifestar continuam votando nos mesmos candidatos. Nós falamos mal dos eleitos, mas votamos neles sempre para os mesmos cargos. Nós precisamos nos analisar com relação a isso, Darley, porque nós repetimos o que não... Por que a gente repete o que a gente não quer? Né? Porque essa mania de repetir o que a gente não quer na vida da gente, será que isso é uma falta de autoestima? É isso que nós temos que pensar. O que isso tem a ver com a minha autoestima? Se eu não quero uma pessoa e continuo votando no mesmo a vida inteira. Né? Porque você pode olhar, tem senadores, tem deputados que estão há 30 anos no Congresso. Não tem renovação, né? Não tem renovação. Né? Ô Rosa, posso fazer a pergunta? Pode. Porque é o seguinte, como você falou agora que temos tanta coisa boa no Brasil,
Por que então, Rosa, essa falta de autoestima? Se a autoestima é valorizar-se. Nossa, Dário, você já tá ótimo. Você já tá ótimo para fazer as questões, né? É porque justamente você tem que se valorizar, não é isso? Tem. Isso é autoestima. Faz parte da sua autoestima, né? A partir do momento que eu me valorizo, eu tô tendo autoestima. E se aquilo que é meu, se eu valorizo aquilo que é meu, eu também estou defendendo minha autoestima. Você tá ótimo para fazer essas questões. Pois é, Darly, o Brasil ele tem tanta coisa boa, né? Por que não valorizar isso? Por que não valorizar nossas virtudes sem esperar que os outros países nos lembrem disso, como você falou? Né? Vem um país, um filme americano, igual foi aquele do Crepúsculo, não sei como é que é o nome do último. Crepúsculo, o último da série do Crepúsculo, né? a saga. Crepúsculo, porque o último foi filmado aqui no Brasil, né? Várias partes dele, né? No Rio, né? No Rio. No litoral do Rio. No litoral do Rio. Então, assim, a primeira cena deles é mostrando o Cristo Redentor, Amanhecer, parte 2, né? Que chama, né? Ou do 1, eu não sei. Teve o Hulk também, né? Também foi filmado uma parte aqui, mostrou. Então, assim, eu acho muito apropriado nós falarmos de patriotismo hoje. 3 datas muito significativas para o patriotismo, igual nós falamos, né? O Dia do Índio, do Tiradentes, do descobrimento do Brasil. Até os dias de hoje, Darley, muita gente já deu o seu trabalho, o seu suor, seu sangue e a própria vida por essa terra. Muitos lutaram pela melhora desse país. É claro que eu sei que muito ainda há por se fazer, né? Na segurança pública, no atendimento de saúde, na educação de qualidade com profissionais bem pagos nessa área, que ainda não é uma realidade. Nós precisamos de mais Principalmente justiça, os professores, né? Principalmente os professores, quem lida direto na educação, né? Professor ou funcionário da escola, todos os funcionários que estão na linha de frente da educação. Nós precisamos de mais justiça, nós precisamos de mais igualdade, né? O Brasil precisa de mais paz. Você sabe, Dário, teve uma enquete na CNN, a maior rede de televisão do mundo. Você sabe que é a maior rede de televisão do mundo, né? CNN. Que ela mostrou que as pessoas que votaram nessa enquete, elas elegeram o Brasil como o lugar mais interessante do mundo e com o povo mais legal. Olha para você ver. O Brasil foi votado pelo mundo inteiro como o lugar mais interessante com o povo mais legal do mundo pelo estrangeiro. E a maioria de nós brasileiros, na verdade, nós somos legais, sim. Nós somos tolerantes, né? E só os estrangeiros, a maioria das pessoas que enxergam o brasileiro como sendo feliz, a maioria dos estrangeiros enxergam a gente como um povo feliz, um povo simpático, um povo prestativo, cordial, educado. Não há como contestar isso, né? Porque, na verdade, nós somos um povo alegre, que insiste em ser feliz. A gente insiste em ser feliz, nós somos persistentes nessa busca da felicidade, né? Por tudo isso, nós deveríamos ter mais autoestima, exaltar o nosso país, mas nós não fazemos isso. E no momento que eu denigro a imagem do meu país, da minha cidade, eu estou denegrindo a mim mesmo, porque eu sou filho dessa terra. E o pior, Rosa, é que só não exaltamos mais também, exaltamos, mas também temos vergonha do nosso país. Muita gente sente isso, principalmente as pessoas, os brasileiros que moram fora do país e vê o Brasil nessa real situação que vive hoje. E é mesmo, Dar, sabe? Ao contrário de alguns, eu não sinto vergonha do meu país, não, sabe? E nem da minha cidade, né? Eu tenho consciência de que ainda não é hora de mudança, país que eu quero, é hora de mudança. Eu tenho consciência que não é o país que eu quero ainda, que não é a cidade ainda dos meus sonhos, né? Nem dos sonhos de ninguém. Eu sei que não é isso, né? Aqui. Mas eu sei também que é bom a gente manter essa indignação, e eu fico indignada com isso. E eu sei também que é bom a gente manter essa indignação, igual você falou, pela questão da mudança, porque essa indignação da gente, ela nos ajuda a caminhar. E enquanto existir no país um brasileiro injustiçado, né, impedido dos seus direitos, você, e eu sei que muitas pessoas ainda vão se indignar. Mas sentir vergonha do país, da minha cidade, do meu berço, isso eu nunca vou sentir, né? Eu sei que você também não. Então, nós precisamos sentir orgulho das pessoas nas horas boas, né? Mas continuar amando essas pessoas nas horas ruins também. E eu acho assim que com o país e com a cidade deveria ser a mesma coisa. A gente tem que continuar amando o Brasil, a gente tem que continuar amando a nossa cidade, mesmo
com a situação caótica que não nós estamos desistir vivendo. nunca, né? Não deve desistir. Brasileiro não desiste, né? Brasileiro não desiste, verdade. Darley, né? Nós quase, Darley, não temos assim exibição de amor, de atitudes de exibição de amor pelo nosso país. Como você disse, né? Muitos têm vergonha do nosso país, da nossa cidade, mas quem ama a sua terra, ele respeita a sua história, respeita os seus símbolos, né? Nós só amamos se respeitamos, né? Nós só amamos se cuidamos daquilo que a gente gosta. Então eu falo assim com as pessoas: você só ama aquilo que você respeita e que você cuida, né? Então nós precisamos cuidar, nós precisamos amar e cuidar do nosso país, né? Da nossa cidade, da nossa casa, da nossa família, de tudo que é nosso. Nós precisamos honrar nossas raízes, né? Nossa descendência. Nós não podemos ter vergonha dos nossos pais, dos nossos avós, de forma alguma, né? Então, assim, não precisamos esperar um motivo para nós nos orgulharmos daquilo que a gente ama, né? Mas sim fazer para ver isso acontecer. Eu acho que nós temos que fazer o melhor para nossa família, o melhor para os nossos filhos, o melhor para os nossos pais, para a nossa cidade, para a nossa casa, para o nosso bairro. Porque o orgulho, Darley, sabe o que é orgulho? É o sentimento de grande satisfação com o próprio valor. Se eu não valorizo meus avós, como é que eu vou valorizar a mim mesmo? Verdade. Então eu não tenho autoestima, porque a raiz de onde eu vim são os meus avós, meus pais. Então aquela pessoa que tem vergonha dos pais, que tem vergonha dos avós, ele tem vergonha de si mesmo, aí, porque ele é filho deles. É filho deles. Ele é neto dele. Netos. Ele tem genes dele que é do avô, Verdade, da família, então ele tem que ter vergonha de si mesmo, né, não? Ô Rosa, é o seguinte, por falar em sentimento de grande satisfação com o próprio valor, a corrupção tira muito do orgulho de ser brasileiro. Já que você muito bem falou aí, né? Você sempre diz isso. Ela afeta muito a nossa autoestima. Afeta mesmo. Como resolver esse impasse então, Rosa? Pois é, Darley. É uma questão difícil, né, da gente pensar. Eu acho que é uma questão que você me pôs assim. É difícil da gente falar sobre isso, né? Agora, eu penso assim, para começar, eu acho que na verdade muitas pessoas, elas cometem um grave erro, né? O de pensar que o brasileiro é corrupto, né? Essas pessoas acham que é da natureza do brasileiro ser corrupto. Pois é, muitas pessoas falam isso, assim que é da natureza do brasileiro sempre passar as pessoas para trás. E não é assim, né? Ou que apenas aqui existe político ou pessoas corruptas em todos os setores. Não é assim. Levar vantagem em cima do outro, né? Sempre falam eles isso. Eles acham, né, que todo mundo quer levar vantagem em cima do outro no país, e não é assim, Darley. O que faz a diferença entre o Brasil e muitos outros países não é o índice de corrupção do país, não, mas o índice de impunidade. O índice de impunidade no Brasil, ele é muito grande, né? Aqui era quase impossível há um tempo atrás que um corrupto pagasse pelo crime dele. Você sabe disso? Sim, né? Sim. Rico não ia pra cadeia, político rico nunca foi pra cadeia, né? Aqui nós ainda continuamos votando em político corrupto, mesmo sabendo que ele é corrupto, né? Então assim, e alguns eleitores, eles ainda hoje, eles acham bonito falar, né? Assim, a pessoa chega e fala assim pra gente: ah, ele é corrupto, ele rouba, mas ele faz. Eu já ouvi gente falar isso pra mim. Ele é corrupto, ele rouba, mas ele faz, né? Então assim, ou seja, o que essa pessoa tá dizendo inconscientemente, o que ela tá dizendo sem pensar é o seguinte: ele rouba o que é de todos, mas ele faz algumas pequenas obras que me iludem, e quando eu voto nele, né? E quando eu voto nele de novo, eu assino embaixo legitimando esse roubo com o meu voto. Porque eu tô legitimando esse roubo com o meu voto, né? Tinha um deputado aqui em Minas Gerais que falava muito isso. O povo falava: ah, fulano de tal, ele foi até governador, né? Fulano de tal rouba, mas ele faz. O povo fala muito isso, né? Então assim, enfim, tem pessoas corruptas no Brasil, mas a grande maioria dos brasileiros, eles são honestos. Eu digo isso com toda certeza, Darley. O problema é que os corruptos, eles fazem muito barulho, né? E o agravante para isso, Darley, é que no fundo, todos nós sabemos disso. A impunidade, ela é filha da falta de transparência, da falta de uma justiça
menos corrupta também. Agora me fala uma coisa. Nós temos muitos casos de corrupção dentro da própria justiça. Justamente. Agora, em relação, você não acha que com a Lava Jato, com esse processo todo que tá hoje o Brasil, está abrindo uma nova era em relação à punição aos governantes? Eu acho, Darley, que a gente tem que mudar nossa mentalidade primeiro. Eu acho que se a gente não mudar nossa mentalidade, eu acho que a Lava Jato, ela não vai surtir aquele efeito que a gente espera. Porque eu vou te dar um exemplo, a Itália. Quando 3 juízes resolveram lutar contra a máfia italiana, sim, né, e que teve até morte de juiz na Itália, o que aconteceu foi o quê? Eles fizeram uma limpeza na máfia italiana. Você lembra disso, né? Você já viu falar nessa história. Mas aí o que aconteceu? Lá na Itália, houve uma mudança de consciência das pessoas. Hoje a Itália ainda tem muita corrupção, mas é bem menos do que na época da máfia. Mas eu acho assim que... Agora, o Brasil precisa seguir o exemplo da Itália. Isso. Né? A gente precisa mudar a nossa mentalidade e não deixar isso ficar só agora. Tem que continuar. Mas eu acho que com todo esse processo, com o Sérgio Moro em cima, alguma coisa assim, eu acho que os políticos, neste exato momento, atenção, neste exato momento, porque, tipo assim, eles podem ser pegos a qualquer momento. Pode. Não faça nenhuma ligação que possa comprometer, ou faça alguma transação, ou uma lavagem, alguma coisa assim, porque eu acho assim que eu acho que a justiça, vamos dizer assim, acordou, acho, em relação a esse assunto no Brasil. Acordou, né? Nós temos aí como o mito do momento, que é o Sérgio Moro, né? E temos aí vários juízes envolvidos, porque não é só ele. O sistema judiciário vários, né? Tem muita vários gente promotores boa. Juízes, né? Se a gente for olhar isso, na verdade deve ser milhares e milhares de heróis da justiça lutando contra a corrupção nesse momento. Então, assim, nós temos que mudar nossa mentalidade e torcer para que isso não seja só uma fase, mas que seja, da agora para frente, né, um costume brasileiro de lutar contra isso. Porque é igual eu te falei, a questão do Brasil não é o número de corruptos, era a questão da impunidade. O que fazia falta no Brasil é porque corrupto não era punido. Não, a impunidade no Brasil sempre foi muito grande. Só ia pra cadeia quem é pobre, né? Se a pessoa roubava um pedaço de carne no açougue, ela ia preso. Mas aquele que, igual você falou, que desmantelava toda uma empresa multinacional, ninguém nunca falou o nome dele. E agora eles estão punindo e obrigando, forçando eles a devolver aquilo que eles roubaram, né? Devolver dinheiro é devolver uma parte, pelo menos uma parte, né? Não todos, do que eles fizeram. Então, assim, eu tenho muita esperança, se a coisa for nesse ritmo mesmo, se nós mudarmos a nossa mentalidade do que é ser brasileiro. Sim, eu creio. Né? Eu acho que da agora pra frente tem pensamento positivo, fé que o Brasil vai mudar. Vai mudar. A gente vai deixar um mundo melhor pro Kevin, pra Luísa, né? Se Deus quiser, pro Kevin, seu filho, pra Luísa, minha sobrinha, para meus sobrinhos todos, né? Pro meu sobrinhozinho Samuel, que é um menino lindo que eu amo demais. Então, assim, todos os meus sobrinhos, né? Nós vamos deixar um mundo muito bom pra isso, se Deus quiser. E tem gente honesta, né, Ramos? Tem, eu volto a repetir. Tem muita gente honesta no Brasil. A maioria, Darley, é honesta. Né? A maioria dos brasileiros são honestos. O problema é que o corrupto, ele faz muito barulho. Ele consegue... o que um corrupto faz, ele atinge muita gente, né? O estrago que ele faz na vida de gente é grande. É muito grande na vida de muita gente. Né? Quando você rouba um dinheiro de uma Petrobras, você está prejudicando quem? Você está prejudicando toda a saúde do Brasil. Toda a questão do SUS do Brasil. Você está prejudicando economia, né? Toda a educação do Brasil. Né? Igual você falou agora mesmo, né? Que você é indignado, eu também, com o salário de professor e dos funcionários da educação. Então você está roubando quem? Você está roubando a saúde do país, você está roubando a educação, você está roubando a segurança. Por exemplo, a real situação que o Brasil vive hoje, o preço do combustível né? Muito alto. Hoje você vai comprar 1 quilo de gengibre no supermercado, custa R$11, R$10,50. Há poucos dias, um ano atrás, 1 ano e meio, custava R$2,50, R$3. Gengibre a R$11 o quilo. Então, por exemplo, quando um político compra um uísque mais caro, tá quanto mais ou menos? Você sabe? Você tem uma ideia? Eu não sei. Uns R$140 um uísque bom, né? Mas tem de não, mil? Mas tem mais de mil? Tem. Aí tem um Double Black, né? Que custa quase R$500, R$1.000 acima. Tem uísque aí de R$2.000, R$3.000. Então, por exemplo, quando um político compra, né? Um roubando roubando, igual você falou, e que pode ser um dos ladrões da Lava Jato, tá acostumado a tomar não sei quantos litros de uísque junto com os amigos por dia, R$2.000 de cada garrafa dessa,
poderia ir para saúde, que poderia ir para educação, e que foi tirada... Viajando de jatinho, enquanto você tá viajando de ônibus aí, uma coisa assim, né? Não tem seu carro próprio. Coitado de um doente entrando num carro lotado aqui, 2 horas da manhã, né? Chegando em Belo Horizonte, tendo que ficar lá até 10 horas da noite esperando um transporte com uma doença grave, aí um câncer. Verdade. Né? Filas e mais filas em hospitais do Brasil. Pronto-socorros do Brasil inteiro. Então, quer dizer, isso afeta tudo. Afeta tudo. O estrago que o corrupto faz na vida do brasileiro é muito grande, Darley. Escolas no Nordeste, a gente vê que não tem nem merenda para nem banco para os meninos sentar, nem quadro na parede. Impressionante uma coisa dessa. Né? Parece que não é nem o Brasil que a gente vive. Parece que não é nem país que a gente vive. Já que você estava falando aí agora, eu vou falar o seguinte. Tem sim, Rosa, mas ninguém acredita mais em mais nada, mais ninguém. Ninguém acredita em ninguém mais. Eu acho assim, viu? Igual eu falei, tem muita gente honesta, né? Sim. Aí você diz que tem, mas na verdade, Darley, infelizmente, né? Quando você está falando aí nesse descrédito, né? Esse descrédito acaba afetando a todos nós, né? Nós não confiamos mais em políticos e, na verdade, isso generaliza, a gente dissemina isso para outros pontos, igual você está falando, para outras áreas. Como a gente não confia na maioria dos políticos, a gente não confia nos profissionais, acaba não confiando nos próprios familiares, nos parceiros da gente, nos amigos da gente. Decepção, né? É uma decepção total, todo mundo com medo de todo mundo, ninguém aposta em ninguém em mais nada, né? Isso é o que nós ouvimos sempre. Nós vivemos em alerta, todo mundo com medo. A gente não relaxa mais, temos medo de todo mundo e de tudo que tem por aí, né? E isso afeta muito a nossa autoestima, como eu falei, desde o Rosa, início. E agora, é até bom a gente falar isso, que a gente tá falando de um assunto que é pro Brasil inteiro. Vai acontecer agora as eleições municipais. Vão. Não pense você que está aí do outro lado, quer ser candidato, que vai ser fácil ocupar uma cadeira. Não. Que o gigante acordou. O Brasil acordou. Graças a Deus. Não tem ninguém bobo mais. Não precisa vir com essa conversinha fiada, porque acabou. Graças a Deus, né? Nós estamos, como você falou, e o gigante acordou. Essa frase é maravilhosa, né, Darley? É uma coisa assim, uma frase que eu acho que deu um valor para nossa autoestima que você não imagina, né? E assim, então, a nossa autoestima é aquela questão assim, se eu não confio em nada, como é que eu vou confiar em mim mesmo? Né? Eu não tenho segurança mais, eu não confio na minha capacidade. E essa é a base da autoestima, Darley. A base da autoestima é a confiança, a autoconfiança. Se eu não tenho autoestima, eu não tenho autoconfiança. E se eu não tenho autoconfiança, muito menos eu tenho autoestima. Então, sabe, Darley, eu consigo, assim, você consegue ver isso claramente, né, a gente, na política e no trabalho, né, tanto num quanto no outro, dificilmente as pessoas dão chance ao novo quando ela tem medo, quando a autoestima dela tá baixa, quando ela não tem autoconfiança. No trabalho, para você ter uma ideia, o primeiro emprego que o menino consegue é quase que ganhar na Mega Sena. Né, eu que dou muita aula para jovens, para os meus alunos conseguirem um emprego, eu falo com eles, é quase ganhar na Mega Sena para eles conseguirem o primeiro emprego. A primeira pergunta que o empregador faz para ele é o seguinte: você tem experiência? Aí eu falo o seguinte, olha para você ver a incoerência. Se ele não arrumar o primeiro emprego, ele nunca vai ter experiência. Ele nunca vai ter experiência. Então essa pergunta nunca deveria ser feita para aquele menino que vai pela primeira vez procurar um emprego para ele, né? Na política é a mesma coisa, Darley, igual você falou, que não vai ser fácil nada, né? Vereadores, prefeito, deputados e por aí vai, eles fazem da política uma profissão, como eu falei aqui no início. Ficam 30 anos sendo deputado, se torna prefeito da mesma cidade 3, 5, 10 vezes. Nós reclamamos, falamos mal do que já, né, da pessoa que está lá, do que teve no cargo, mas também não damos chance para quem ainda não teve a oportunidade de mostrar o trabalho dele. Nós temos medo de pôr coisas novas na nossa vida, porque nós não confiamos em nós mesmos, né? Nós temos medo do que a gente não conhece, e aí a gente leva isso para todas as áreas da nossa vida. Então eu falo que as pessoas falar mal, só gritar, não resolve nada, né? Eu sempre falo, e já falei isso aqui alguma vez, eu acho que um tempo atrás, se grito resolvesse, porco não morria, né, Darley? Mais do que eles gritam quando eles são abatidos, tadinho, mais do que porco grita quando ele vai morrer. Então, assim, só falar mal não vai dar a nós, professores, um salário mais justo, ou aos doentes um atendimento mais humano, ou impostos também mais justos, porque, Darley, se nós pagamos, se nós temos a carga de imposto mais alta do mundo,
do mundo, em mais de 180 e tantos países, é porque nós fazemos o quê? Nós temos essa carga alta de imposto, é justamente para manter o quê? A farra da corrupção que o país tem. É a farra da corrupção, né? Ou acabar com a farra do dinheiro público mal administrado, isso é dificílimo de fazer, né? Então, sim, é preciso mais do que falar mal. É preciso querer se informar, as pessoas precisam querer se informar, é preciso ler mais, ler bons jornais, é preciso conversar, debater, é preciso querer saber sobre política, Darley, é preciso aprender a votar, é preciso trabalhar nossa autoestima. Só assim nós vamos poder ser realmente livres e gostar do nosso país e da nossa cidade. Verdade, Você verdade. gostou? Gostei. Ó, antes das suas finalizações e abraços, eu quero só registrar aqui o pessoal que tá participando com a gente. Várias pessoas hoje participando com a gente. Oi, Darley. Gente, que bom. Sou eu, a Fran, da loja. Estou ouvindo seu programa, adoro o programa. Obrigada. Valeu, Fran. Daqui a pouquinho tem mais abraços. Obrigada, Fran. Um abraço. Karine, queria que você mandasse um abraço pro Cleito, Ana Carolina, Maria Clara, José Romualdo, Vitor, Vitória, Edmilson, as margens da represa em Felizlândia, no Rancho Felicidades. Nossa, que lindo! Como é que é o nome dela, menina? Ó, deixa eu ver aqui. Karine. Ô, Karine, que lindo do nome desse rancho e felicidade. Você sabe que a felicidade é questão de momento, né, Karine? Então aproveite. Aproveite bastante. Feliz parabéns e obrigado vocês todos, viu? Bom, a Dani da Fazenda Esmeralda tá te curtindo, adora o seu programa. Ô, Dani, obrigado. Que nome bonito também, Fazenda Esmeralda. Isso, tem mais alô aqui. Ela é de... Dali, mande um alô pra mim, só que não colocou o nome, mas tá bom, um alô pra você. Um alô pra você, com muito carinho. O Paulinho de Biquinhas, Darley, sou fã da Rosa. Ô, Paulinho. Peça pra mandar um alô pra minha sogra, a Alice. Ô, Paulinho, pra você e pra Alice, um abraço com muito carinho. Um dia eu quero abraçar vocês ao vivo, todo mundo, viu, moçada? Oi, Rosa, aqui é o Vira. Mande um alô pra Jeane Aguimar, Valéria, pra todos da Fazenda Paraíso. Todos da Fazenda Paraíso, um abraço meu e do Darley, com muito carinho, né, Darley? Verdade. Chegar nós dois lá e abraçar eles juntos, hein? Queria mandar um abraço também especial. Nossa, seria um abraço forte, né? Um forte, né? Nós ir lá e abraçar o povo, né, Darley? Se Deus quiser que nós ainda vamos, né? O Eduardo Ferro Velho elogiou bastante o programa, um abraço pra ele. Ô, Eduardo, um abraço com muito carinho pra você também. O Eduardo é uma pessoa, eu falo assim, que é uma das pessoas boas de Abaeté, né, também. Graças a Deus, ele é uma referência de pessoa trabalhadora, gente boa para nós, gente boa aqui em Abaeté. Posso finalizar? Pode ficar à vontade. Então, um abraço pra todo mundo. Sabe, Darley, eu acho assim, o que eu queria que ficasse aqui é o seguinte, pra gente ter orgulho do nosso país, nós precisamos, e das nossas cidades, né? Todas as cidades que estão nos ouvindo agora, Felizlândia, Paineiras, Moradas, Biquinhas, Cedro, Pompéu, Quartel, todas as pequenas cidades, Dores, que estão nos ouvindo agora, Abaeté, porque as pequenas cidades é as que mais sofrem com isso. Porque a cidade grande tem muito atrativo, né? Tem shopping, tem cinema, tem museu, tem tudo enquanto é. As cidades pequenas não tem quase essas coisas. Então, assim, nós precisamos parar de generalizar, falar mal, né, das nossas cidades, falar mal do nosso país, né? Eu vivo falando para os meus alunos, porque a gente generaliza mais as coisas. Então as pessoas têm mania de falar assim para mim, todo homem trai. Eu falo com eles, não, nem todo homem trai como as pessoas dizem, né? Nem toda mulher tem inveja da outra. A maioria tem uma boa autoestima, ela luta e torce pela outra mulher, como ela torceria para ela. Nem todo francês evita o banho, né? Porque o povo tem mania de falar que francês não gosta de tomar banho. Nem todo francês evita o banho. Verdade. Nem todo político é corrupto. Tem muito político honesto bom, nesse país ainda, né? Nem todo muçulmano é terrorista. Porque o povo só de ver o muçulmano acha que ele é terrorista. Nem todo muçulmano é terrorista, não. Nós não podemos resumir nada, nem ninguém, numa característica só, não. Né? Na Suíça não tem só chocolate, como no Brasil não tem só carnaval e futebol, né? Não, Darley? Verdade. Nós temos muita coisa boa no Brasil, além do futebol e do carnaval, né? Por isso eu digo para as pessoas, a gente tem que ser um cidadão criativo. Nós temos que buscar um país melhor para todos nós. Nós precisamos envolver na política do nosso país, da nossa cidade. Nós temos que ler mais jornais. Hoje
todos nós temos muita fonte de informação, Darley, né? A internet, é só por exemplo, a internet. 24 horas. 24 horas. Tudo que eu faço aqui, as notícias que vão pra vocês em casa, são tiradas da internet. Na mesma hora. As notícias é no minuto, né? Isso. No segundo. Então, assim, a gente tem que se informar. Nós precisamos comemorar as datas históricas da nossa cidade, do nosso país, né? Todo lugar tem heróis, nós precisamos valorizar os nossos heróis, temos que usar a cor da nossa pátria, nós precisamos ter orgulho da nossa bandeira. Isso, vestir o verde e amarelo. Vestir o verde, o americano, todo lugar que você vê, eles estão com a camisa, com a bandeira. Sim. Na casa deles tem uma bandeira, nós não vemos a bandeira do Brasil aqui, né? Então, assim, nós precisamos visitar as outras cidades vizinhas nossas, conhecer o Brasil e, principalmente, Darley, entenda que amar o país... Eu falo com as pessoas, nós temos que entender que amar o nosso país e a nossa cidade é ser mais ético, ser honesto com a família, com os amigos, com o nosso trabalho, com a nossa cidade e com os princípios éticos e morais. E principalmente eu falo com as pessoas, não tenha medo do novo, não tenha medo de mudar. Só assim nós vamos ter autoestima, não tem outro jeito. Ok, Rosa. Pode mandar os abraços? Vamos pros seus abraços, né? Fica à vontade aí, pode ficar à vontade. Pra todo mundo que ligou hoje, um grande abraço, né? Pra quem mandou o WhatsApp, ligou, mandou na internet aí, com muito carinho, né? Pra todos de Morada Nova, eu falo que é a nossa cidade do litoral, a nossa cidade que tem praia aqui na região, né, Darley? Pra todos de Morada Nova, qualquer dia nós vamos estar lá, né, Darley? Sim, eu e você, pra ver todo mundo. Pras filhas de Jó, do Betel, vigilantes do quartel, que tem como um dos seus pilares, Darley, fundamentais, o amor à pátria. Olha que legal. Eu acho lindo esse trabalho. Pra tia Lu, que cuida tão bem das meninas, né? E aos Demolês também, pelo mesmo motivo, porque eles colocam a pátria como um dos pilares deles. São os meninos dos maçons. Aos meus primos Kennedy, Carlinho, Peta, Mariquele e a princesinha da Mariquele, no bairro São João. Para minhas primas Idalina, Lorena e Dindinha, no bairro São Pedro. A minha amiga Dirceia, lá no Abaetezinho, que escuta a gente sempre. A Rosa, minha amiga, que trabalha na Dona Ieda. Abraço para as duas. A Dona Ieda foi uma das nossas alunas da terceira idade. Olha que legal. Ao Rômulo, meu amigo, Darley, ele falou que te conhece. A esposa dele, a Toinha. Sim, grande Rômulo. É, um amigo abraço. de escola, de infância. É, ele foi ser um amigo de escola, isso grande mesmo. Rômulo. Também lá no bairro São Pedro. Todo mundo lá no Paredão, né? Então, assim... Convidar o pessoal para ver a nossa página na internet, acesse, né? Aí no YouTube, né? É, nosso programa, né? Rosa Cunha. Rosa Cunha, só você... página na internet, Rosa Cunha, psicóloga. Rosa Cunha e psicóloga, muito bem. Um abraço para todos, tchau, com Deus. Valeu, Rosa, obrigado pela participação. Deixa eu abraçar aqui a Andréia, a Laura, a Beth e a Estela, lá na Contaf, participando com a gente. A Vânia Silva também tá participando. Um abraço especial para ela. Oi, Darla, adoro o programa. É o GG. Fala, Gugu, abraço para você, obrigado pela sua participação, tudo de bom. 10h36. Gal Costa, Brasil, 10h36, Supermercados BH, tem sempre pertinho de você, bom dia.